É muito importante que todos nós, enquanto cristãos católicos, nos aprofundemos em nossa fé para conhecer os ensinamentos que a Igreja nos propõe, especialmente os ensinamentos trazidos pelo nosso querido Papa Leão XIV. Hoje conversaremos sobre o Concílio Vaticano II, que foi esse evento especial na nossa Igreja que aconteceu entre os anos de 1962 a 1965. E a catequese do Papa Leão XIV é o nosso quadro Fé e Vida. O Papa Leão XIV aprofundou o significado da Constituição dogmática muito importante Dei Verbo, destacando como Jesus Cristo transforma a nossa relação com Deus em amizade e convidando os fiéis a cultivarem um diálogo cotidiano com Deus por meio da escuta da palavra e da oração. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é o missionário redentorista, que também foi meu formador, o padre Anísio Tavares, que atualmente mora em Roma, na nossa Casa Geral, é diretor do Colégio Maior Santo Afonso. E, padre Anísio, é uma alegria poder falar com o senhor. Aqui é bom dia, mas aí já é boa tarde. Bem-vindo. Obrigado, irmão Marco Lucas. É uma satisfação para mim estar com você, com a Mariângela e também com todos da família dos devotos. Aqui já boa tarde, já almocei. Era para estar na cesta, não é? Mas nós estamos dando trabalho para o senhor. Padre Anísio, conte para a gente um pouquinho como o Papa Leão XIV ele redefiniu a ideia da revelação divina em sua catequese, especialmente em relação à experiência cotidiana do fiel. Olha, o Papa Leão XIV começou muito bem, né, este ano, com essa catequese sobre o Concílio Vaticano II, mostrando que na Dei Verbo, Jesus se revela como amigo, né? Em João 15,15, Jesus diz exatamente isso: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Então, o Papa Leão XIV parte desse dado evangélico, né, do Evangelho de João, apresentado também na Dei Verbo, nesse documento mais belo, um dos mais belos, um dos mais importantes, diz o Papa Leão XIV, para mostrar isso, que Cristo é a plenitude da revelação. O que significa isso? Jesus nos revela o rosto de Deus. Jesus nos revela o amor de Deus em plenitude. E aí nós sabemos, né, na espiritualidade redentorista, nós lemos esse dado da revelação como o encontro da humanidade com a copiosa redenção oferecida por Cristo. Então, foi assim um início, né, maravilhoso dessas catequeses, uma série de catequeses sobre o Concílio Vaticano II, com a Dei Verbo, e mostrando, né, que essa revelação de Deus como amigo, irmão Marco Lucas, faz também com que a história tenha um sentido. Deus se revela em Jesus Cristo na história. Sabemos que Jesus nasceu num momento histórico específico. Então, toda a revelação de Deus na história mostra que a história tem um sentido. Ou seja, não é apenas uma junção de fatos, mas é aí mostrar à humanidade que temos uma origem em Deus e caminhamos para o coração de Deus, como amigos. De que maneira, então, a amizade entre Deus e o ser humano apresentada pelo Papa difere de uma simples obediência religiosa ou um cumprimento de regras? Aqui está uma questão importante, né? O Concílio Vaticano II já tinha percebido isso e acredito que nós ainda não evoluímos tanto quanto precisaríamos evoluir. Tantas vezes, nas catequeses, né, das nossas comunidades, talvez em nossas famílias, fica colocado para a gente que a fé é uma obediência de regras, de normas. E é verdade, a igreja, enquanto instituição, até mesmo na caminhada do povo de Deus na Bíblia, nós vemos a importância das regras. Mas as regras têm uma validade enquanto nos ajudam a viver o amor de Deus, a viver o amor a Deus e aos irmãos, viver na amizade com Deus e com os irmãos. Então, a regra ela deve ser o caminho, não deve ser o fim para nós, né? Então, Deus não nos chama apenas para viver regras, mas nos chama sim para viver o seu amor. E nesse sentido também não nos chama apenas para fazer algo, mas para sermos, vivermos como filhos amados, amadas de Deus. E o Papa mostra então, né, que a nossa relação de amizade com Deus é um ponto fundamental que o Concílio Vaticano II quis resgatar na Dei Verbo, né, repropondo aí a toda a igreja. E mostra então essa importância, né, de compreendermos a vivência da fé
relacionado às regras. As regras sempre são tidas como um caminho. E se uma regra não nos ajuda a viver bem o nosso amor, a nossa amizade com Deus, com os irmãos, a regra perde o sentido. Então, nós não devemos frisar, não é, nas regras. Santo Afonso Maria de Ligório, por exemplo, nos ensinou que a prática do amor a Jesus Cristo é que nos faz verdadeiros cristãos, não obediência a regras somente, né, as regras em si mesmas. E o Papa Leão XIV, irmão Marco Lucas, mostrou para a gente algo muito importante, que é a graça divina. Pela graça divina que nós descobrimos na nossa fé o amor, a amizade de Deus. É por meio da fé que nós compreendemos como Jesus vem a nós revelar o seu amor, muito mais que um conjunto de normas. E vamos lembrar Papa Bento XVI quando disse: a fé não começa com o encontro com uma ideia abstrata ou com um conjunto de regras e normas, mas com a pessoa de Jesus Cristo. Então não precisamos ter medo de Deus, não é? E não precisamos ver a nossa fé como regras, mas acolher Deus como um amigo na nossa vida. Uma das formas da gente criar essa amizade com Deus é por meio da intimidade que vamos tendo com Ele através da sua palavra. O Papa tem resgatado também esse aspecto, né, para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. Explique para a gente, assim, qual é essa ideia, a importância da palavra de Deus para esse crescimento. O documento Dei Verbum é próprio sobre a importância da palavra de Deus na caminhada do povo que busca, né, sempre mais compreender a história da salvação e a ação salvífica de Deus. Então, por isso, a palavra de Deus ela é fonte essencial da nossa fé. Nós não podemos esquecer jamais disso, né? Nós, cristãos católicos, somos convidados a aprofundar cada vez mais nesse manancial que é a palavra de Deus. E qual que é a importância fundamental que encontramos ali, né, na palavra de Deus revelada? É um Deus que faz aliança com a humanidade. É um Deus que jamais desistiu de toda a criação e jamais desistiu, em especial, do ser humano. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus não se afastou de nós por causa do pecado. Pelo contrário, Deus foi ao nosso encontro e vem sempre ao nosso encontro para nos resgatar em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós temos a nova e eterna aliança, né? Assim Jesus Cristo diz, nos ensina no Evangelho. E aqui nós recordamos também Santo Afonso, irmão Marco Lucas, porque nosso pai fundador ensina, né, que Jesus ele se abaixa até a humanidade para elevar a humanidade até Deus. Esse dinamismo de encontro com Deus, com a humanidade, que temos na palavra de Deus, a qual somos convidados sempre a ter presente na nossa oração, na nossa vida cotidiana, não só pessoalmente, mas também comunitariamente. Então a gente, com essa amizade com Deus, através da oração, da meditação, da prática cotidiana com a palavra de Deus, como nós podemos então encarar essa realidade que vivemos hoje desse mundo secularizado, através dessa realidade de proximidade com Deus, com essa amizade? O que isso nos ajuda? De fato, né, o Papa Leão XIV nos ajudou aí a aprofundar nessa importância da oração, né? Da meditação, da oração. A meditação, primeiramente, é contemplar a ação de Deus na nossa vida. E depois a oração é a nossa resposta a esse Deus que nos ama tanto, né? Então, a gente poderia até se perguntar, diante de uma situação, diante de um evento na nossa vida, será que a gente se pergunta, eu como cristão, como alguém que dialoga com Deus, como é que eu respondo essa situação? Tantas vezes a gente vai já respondendo sem ao menos meditar, não é? No grande amor de Deus por nós e no que isso significa para as nossas atitudes práticas. E depois a oração, esse momento de nós dialogarmos com Deus, não é? Momento de dialogarmos com Deus não como uma tagarelice, vai dizer o Papa Leão XIV. Ele fala assim, palavra é diferente de tagarelice, né? Nós dialogamos com Deus por meio da oração, onde Deus se revela a nós e nós vamos nos revelando diante de Deus. É importante esse duplo relacionamento aqui, né? Deus se revela a nós, nós também vamos nos revelando diante de Deus. E depois, diante desse mundo secularizado, desse mundo moderno, é importante lembrar, irmão Marco Lucas, que o Concílio Vaticano II teve como propósito dialogar com o mundo moderno.
dialogar com esse mundo plural, tecnológico, onde convivemos com diversas visões de mundo, né? Então, o Concílio Vaticano II já teve esse propósito. E justamente aqui nós somos convidados também a olhar 2 pontos, né? Revitalizar a nossa fé por meio da volta às fontes, é um apelo do concílio, ou seja, resgatando a nossa amizade com Deus, para podermos, a partir desse fortalecimento, dialogar com as pessoas. Hoje nós estamos numa crise do diálogo. Então, resgatar primeiramente o nosso diálogo com Deus vai nos ajudar a dialogar com esse mundo moderno, plural, tecnológico. Nós somos desafiados constantemente a afrontar, né, a partir de nossa fé. E aí é importante, né, dizer que nós não vamos levar aí os valores, aliás, nós não vamos levar a nossa doutrina, nós vamos levar os valores de nossa fé para esse diálogo. Então, não se trata de um diálogo aberto com a grande sociedade, de levar os pontos doutrinais, que, claro, temos aí diversas religiões, muitas pessoas que nem creem, mas os valores de nossa fé são fundamentais para que a gente consiga contribuir para um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. Então, resumindo, seria isso, né? Essa amizade com Deus nos ajuda a cultivar os valores de nossa fé e colocar em diálogo na busca do bem, na busca da verdade e da justiça. Padre Anísio, a catequese do Papa Leão XIV, ela não é vã e nem vaga, ela tem um propósito, é para nos ajudar a cada dia mais buscarmos sermos discípulos e missionários de Jesus. Em nível de comunidade, quais implicações essa catequese traz para a vida cotidiana da comunidade eclesial? Marco Lucas, meu irmão, obrigado por essa pergunta, porque eu penso que ela é fundamental. Quais são as implicações ou os objetivos que o Papa tem com essa catequese? Primeiramente, é mostrar que o Concílio Vaticano II foi um passo necessário e importante para a caminhada da Igreja no século XX e que está em processo de implementação, ou seja, ele está em pleno vigor e nós somos convidados a atualizar, a aplicar os ensinamentos conciliares na nossa igreja hoje, porque ainda está em curso esse processo. O Papa Francisco nos ajudava a meditar, né? Dizendo que o tempo, né? Estamos agora a 60 anos do concílio, 60 anos da história da igreja é um início. Então, Papa Leão XIV também tem essa consciência e quer implementar o Concílio Vaticano II, que é de fato importante para a história, né? E, sobretudo, um concílio que resgata esse nosso contato mais profundo com a palavra de Deus, como vimos nessa catequese. E depois, termos consciência e clareza de que é impossível viver nossa fé batismal enquanto discípulos missionários de Cristo se negamos a caminhada de nossa igreja. Infelizmente, nós vemos hoje movimentos que negam o Concílio Vaticano II, que não aceitam. Isso fere a comunhão da igreja, porque o caminho da igreja, uma igreja em caminho aí amparada pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, né? E depois a segunda grande implicação que vemos é no modo de compreendermos a nossa vida eclesial à luz de um Deus que se revela a nós como amigo e aliado da humanidade, né? Para que ela encontre então o sentido fundamental de sua história, que é o amor, o perdão, a misericórdia, a plenitude. Então eu acredito que essa implicação é fundamental. Olharmos a nossa igreja enquanto comunidade de amor, enquanto comunidade que anuncia, não é? Como discípulos missionários, a partir de discípulos missionários de Cristo, que é o nosso amigo. Não é um legislador, não é um Deus distante, mas é um Deus próximo, né? E só seremos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo se de fato acreditamos que somos seus amigos e amigas e que queremos testemunhar também todas as dimensões dessa amizade em nosso testemunho profético. Eu recordo aqui, por exemplo, o grande documento de Papa Francisco, Fratelli Tutti, que tinha justamente esse objetivo, né? Se somos filhos de Deus, amados de Deus, amigos de Deus, temos que viver a amizade social e aí contribuirmos para que esse mundo seja melhor, irmão Marco Lucas. Padre Anísio, que beleza, viu? Quantos esclarecimentos a partir da catequese do Papa Leão XIV. Deus abençoe a sua missão aí, os seus trabalhos. Bom Palmeridium. Boa Grazie tarde. mille, grazie mille. Bom dia para vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer compartilhar esse momento com a família dos devotos.